Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Hoje é o nosso terceiro dia. Como diz o pastor Eric, Deus vai ressuscitar muito aqui em nome de Jesus, amém? Muita coisa que estava morta, Deus vai ressuscitar em nome de Jesus. Coisas boas, as ruins pode ficar enterrada, amém, irmãos? Mateus capítulo 28. Nós vamos falar de um outro pilar muito importante na nossa vida. E eu diria, irmãos, que a minha vida, ela foi afetada diretamente por esse pilar que nós vamos falar. Eu posso definir a minha vida como antes e depois desse pilar. A minha vida antes desse pilar que nós vamos falar nessa noite, mas a minha vida antes desse pilar era uma vida complicada. Pensa num crente complicado. Era eu. Como já diz a vocês algumas vezes, eu nunca me desviei do Evangelho, mas até eu conhecer esse pilar e viver esse pilar e praticar esse pilar na minha vida, eu vivi uma vida muito improdutiva, eu vivi uma vida de altos e baixos, eu vivi uma vida muito na alma, muito na carne, e a partir do momento que eu comecei a viver esse pilar aqui na minha vida, irmãos, eu comecei a colher frutos disso. E você vai entender isso hoje, em nome de Jesus. Você vai entender por que tem tantos crentes dentro das igrejas, mas que não funcionam. Você vai entender por que tantos crentes desviam, porque tantas pessoas abandonam a fé, porque tantas pessoas perdem a motivação de servir Jesus. Esse pilar ele é tão importante quanto os outros, quanto vida no Espírito, quanto adoração, quanto aquele que nós vamos ver amanhã. Ele é muito importante, amém? E eu creio que se você decidir nessa noite colocar esse pilar em prática na sua vida, você vai ver mudanças tremendas e poderosas em nome de Jesus. Hoje eu sou um pastor, mas porque isso foi fruto desse pilar na minha vida. Eu era uma pessoa que estava até então, literalmente falando, irmãos, dentro de uma igreja, já há uns 15 anos dentro de uma igreja, frustrado, desanimado, desmotivado, com a vida toda bagunçada, o casamento indo aos trancos e barrancos, apesar de amar muito a minha esposa, apesar de saber que ela me amava muito, meus filhos tendo uma criação não muito certa, e isso tudo dentro de uma igreja. Eu não tinha uma vida de oração, eu não tinha uma vida de jejum, eu não tinha uma vida de comunhão com a palavra, eu vivia um evangelho do meu jeito, da minha maneira, e você vai entender. Olha aí, deixa eu ler aqui, Mateus capítulo 28, quem achou, diga eu achei. Versículo 19: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quem foi que falou isso? Quem foi? Isso aqui é um mandamento de Jesus, irmãos. O Senhor Jesus, Ele nos deu um mandamento. Pastor, qual é o mandamento que Ele nos deu? Fazer discípulos. Diga para o teu irmão, fala assim: eu tenho uma incumbência, eu tenho um mandamento do Senhor para a minha vida, fazer discípulos.
Agora pergunta para esse irmão: você tem feito discípulos, irmãos? Quantos discípulos você fez até hoje? Eu quero falar do pilar que nós cremos e praticamos, e esse ano nós vamos praticar com mais intensidade em nome de Jesus, que é discipulado. Amém, irmãos? Diga discipulado. Agora, você vai entender o porquê minha vida foi transformada. Foi porque eu comecei a ser discipulado. Então a minha vida antes do discipulado, ela era uma coisa. Eu era um religioso. Eu era um perfeito religioso. Aí eu conheci o discipulado, eu comecei a ser discipulado. O pastor Eric pegou essa missão, mas a pastora Débora. Irmãos, quando eu conheci o pastor Eric, que eu decidi a me submeter a um discipulado, quando eu entendi a importância de ter alguém sobre a minha vida, me orientando, me ajudando, me repreendendo, me ensinando, me corrigindo, me exortando, orando pela minha vida, puxando a minha orelha. Querido, quando eu entendi que eu não poderia caminhar sozinho, e eu comecei a me submeter então a esse casal, a minha vida mudou. Naturalmente, naquela época, quem olhasse para a minha vida, jamais imaginaria que eu seria um pastor. Jamais. Mas eu posso dizer que eu sou fruto, a minha vida ela é fruto, ela é resultado de um discipulado. O meu casamento, a minha família, ela é resultado de um discipulado. E às vezes eu não entendo por que ainda tem gente dentro da igreja que ainda insiste em caminhar sozinho, que ainda luta por achar que sozinho ele vai chegar em algum lugar. Querido, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Eu vivi isso 15 anos dentro de uma igreja, tentando chegar em algum lugar, tentando ser alguma coisa, tentando fazer alguma coisa, tentando produzir alguma coisa, e eu não consegui nada. Nada rompia, nada acontecia, apesar do meu coração estar cheio de boas intenções. Pensa num jovem, naquela época, e ainda hoje, mas naquela época, pensa num jovem que queria servir Jesus, pensa num jovem que queria fazer as coisas para Deus. Entenda, eu não era uma pessoa que não era convertida, eu era convertido, eu era apaixonado por Jesus e sou ainda hoje, mas naquela época eu queria fazer de um jeito que não funcionava. Foi aí quando entrou o discipulado na minha vida. Eu lembro que uma das áreas da minha vida que assustou o pastor Eric foi minha vida financeira. O dia que eu falei: pastor, eu preciso conversar com o senhor, a coisa está feia. Irmãos, pela primeira vez eu vi o meu discipulador bravo comigo. Mas penso numa pessoa que me ajudou. Meu casamento, quantas vezes nós sentamos com o pastor Eric e a pastora Débora, quantas vezes a pastora Débora sentou com a minha esposa, quantas vezes ele sentou comigo, me orientando, me ajudando, me ensinando, cobrando. Depois eu quero entrar nos detalhes com você. E uma das experiências mais fortes que eu tive foi quando eu fui para Rio Preto. Eu fui para Rio Preto, eu e minha esposa, começar uma igreja lá, e o pastor Eric e a pastora Débora continuou sendo nossos discipuladores. E lá eu encontrei outros pastores que estavam chegando lá da mesma maneira que eu, para começar um trabalho. Mas eu encontrei pastores muito mais experientes do que eu, pessoas renomadas começando igreja, pessoas de nome começando igrejas. E querido, de todas essas pessoas que eu estou falando para você, eu, para a honra e glória de Jesus, irmãos, eu fui o único que fui com a minha família em Deus e voltei com a minha família em Deus. Agora, isso por causa de uma coisa só: eu tinha o que aqueles homens de Deus não tinham. Eu tinha um discipulador. Eu tinha alguém
para dividir o jugo comigo. A coisa apertava, eu ligava para o pastor Eric. Se vocês, alguns que é mais antigos, se lembram, eu praticamente não saía de Barretos, eu estava em todas aqui. Às vezes eu vinha, posava na casa do pastor Eric, estava tendo comunhão, ele ia lá, às vezes quando eu ficava sabendo que ele passava lá e eu não via ele, eu ficava emburrado, entendeu? Mas isso foi o que guardou a minha vida. Eu vi homens de Deus, pessoas experientes, caindo, se frustrando, porque não tinham um discipulador. Então, querido, ter um discipulador não é uma demonstração de fraqueza. Ter um discipulador é sabedoria. Amém? Ter um discipulador é ser sábio. Você andar com alguém que vai te ajudar, que vai te ensinar, que vai te corrigir quando necessário, que vai interceder por você, é ser sábio. Amém? Agora, discipulado fala ou está ligado diretamente a relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Agora deixa eu dar uma notícia para você. Você é resultado de um relacionamento. Você é fruto de um relacionamento. Eu sou fruto de um relacionamento. Desde o começo da sua existência, você só existe por causa de um relacionamento. Naturalmente falando, um dia teu papai conheceu a tua mamãe e começaram um relacionamento. E o fruto desse relacionamento é você. Amém? Agora, isso abrange outras coisas. Exemplo, o que você vive hoje, o que você é hoje, é resultado de relacionamentos que você teve durante toda a sua vida. Isso foi o que imprimiu a sua personalidade. Os relacionamentos que você teve durante toda a sua existência, até o dia de hoje, sejam eles certos, sejam eles errados, eles afetaram diretamente a sua personalidade. Você, a sua vida é resultado de relacionamentos. Agora, quantos relacionamentos você teve? Quantos relacionamentos errados? Quantos relacionamentos certos? Entenda bem, esses relacionamentos, eles afetaram você. Agora você está vindo para o reino de Deus, e você precisa adquirir relacionamento também. Eu vejo que uma das coisas que, um dos motivos pelos quais as pessoas não permanecem na igreja, é porque elas frequentam a igreja, mas elas não têm relacionamento. Todos os frequentadores de igreja que não têm relacionamento, não permanecem muito tempo. Não permanece. Tem os chamados domingueiros, aqueles que só vêm no culto de domingo. Ele vem, senta, assiste o culto e vai embora. Ele não tem relacionamento com ninguém. A primeira luta que vier, a primeira prova que vier, a primeira tempestade que vier, ele vai sair fora. E tem aqueles que vêm de quinta-feira, e tem aqueles até mais ousados que vêm na quinta e vêm no domingo, mas eles não têm relacionamento. Ele só vem na igreja, assiste o culto e vai embora. É um relacionamento meio que superficial. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Amém? Diga, eu preciso mudar. Existem vários tipos de relacionamento. Existe o relacionamento de amizade, sim ou não? Você se relaciona com seus amigos. Agora, cuidado com esses relacionamentos. Existem relacionamento entre irmãos, você com seus irmãos de sangue, amém? Você se relaciona com eles. Existe um relacionamento assim. Existe o relacionamento de trabalho ou relacionamento profissional. É onde você relaciona com aquelas pessoas lá do seu trabalho ou do seu meio profissional. Você está se relacionando com essas pessoas. Existe o relacionamento de casal ou até mesmo familiar, né? É aquele relacionamento diferenciado. Existe também relacionamento da igreja ou entre os irmãos, é esse relacionamento que nós temos aqui. E irmãos, existem outros, nós
Podemos ficar aqui a noite toda falando dos relacionamentos que existem, mas existe um relacionamento que vai nos ajudar e que vai mudar a sua vida, que é o discipulado. Esse é o tipo de relacionamento que nós precisamos desenvolver aqui na igreja. Eu e você precisamos ser discipulados. Eu e você precisamos entender que nós precisamos ter um relacionamento de discipulado com alguém. Enquanto você, não, pastor, eu tenho relacionamento com os irmãos, eu converso, nós vamos tomar lanche junto, a gente bate papo. Querido, eu entendo isso, glória a Deus, tem que ter mesmo. Mas existe um tipo de relacionamento chamado discipulado. Foi esse praticado por Jesus com seus discípulos. É esse relacionamento que vai transformar a minha vida e a sua vida. É esse relacionamento que vai nos ajudar a desenvolver a nossa fé. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 5. Quero te mostrar algo. Mateus capítulo 5. Achou? O discipulado. O que acontece em um discipulado? A primeira coisa que acontece é ensino. Diga, eu vou aprender no discipulado. Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Versículo 2: e ele passou a ensiná-los. Diga, discipulado é um meio de ensino. Então é através do discipulado, querido, que você vai aprender. É através do discipulado que Jesus ensinou os seus discípulos. Ele teve 3 anos de ministério. E nesses 3 anos de ministério, ele investiu aquele tempo na vida dos seus discípulos. Eles tiveram um relacionamento intenso. Para onde Jesus ia, os seus discípulos iam também. Aonde Jesus estava, os seus discípulos estavam. E ali foi um aprendizado. Dia e noite, aqueles homens caminhando com Jesus, vivendo e praticando tudo aquilo que Jesus fazia. Discipulado é isso. É você andar com o seu discipulador, é você colocar em prática aquilo que o seu discipulador está fazendo também. Discipulado é uma forma também de você aprender a orar. Olha aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 11. Olha lá. Lucas capítulo 11. Achou? Versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Diga, o papel do discipulador é ensinar os seus discípulos a orar. Você sabe por que você não tem orado? Porque você está caminhando sozinho. Porque não tem ninguém te ensinando, pegando o teu pé. Você quer ver que eu te provo isso? Dentro de uma coisa simples. Tem muitos hábitos que você pratica hoje, que você aprendeu pelo método do discipulado. Tem muitos hábitos que você pratica hoje, que você aprendeu por um método chamado discipulado, que foi praticado pelo seu papai e pela sua mamãe. Exemplo, quem escova os dentes todos os dias?
Você nasceu escovando dente, irmão? Sim ou não? Você aprendeu, sim ou não? Agora você aprendeu por quê? Porque todo dia sua mãe, quando você levantava, ela te via, o que ela perguntava? Você já escovou os dentes? Menino, vai escovar os dentes. Menino, vai escovar os dentes. Menino, vai escovar os dentes. E você aprendeu o quê? A escovar os dentes, sim ou não? Você aprendeu. Você toma banho todo dia por quê? Por quê, irmão? Hoje é porque você tem consciência, lógico, de escovar os dentes e tomar banho. Mas houve um período na sua vida que se teu pai e a tua mamãe não pegasse firme com você, como diz a minha esposa, ia dormir azedo. E estava dormindo azedo até hoje. Mas se você tem o hábito de tomar banho, é porque teu papai e a tua mamãe pegou no teu pé. O hábito de falar bom dia, boa noite, boa tarde, isso foi através do quê? Do teu pai e da tua mãe, que sem saber praticaram um discipulado com você. Agora o que está acontecendo hoje? Nós estamos cheios de crentes dentro da igreja que não ora, que não lê a Bíblia, que não tem o hábito de orar, que não tem o hábito de fazer jejum, que não tem o hábito de caminhar em santidade. Por quê? Porque não tem ninguém te ajudando. Não tem ninguém, querido. Eu aprendi a orar quando eu fui para Rio Preto, querido, todo dia eu orava, mas porque o meu discipulador, ele cobra isso de mim até hoje. Eu dou uma bobeirinha, ele liga para mim: oi, onde você está? Você não vai vir orar, não? Isso é discipulado. Agora tem gente que não ora porque você está sozinho. Tem gente que está lá enrolado no pecado, por quê? Porque você está sozinho. Você não tem facilidade de ler a Bíblia, por quê? Porque não tem ninguém pegando o teu pé. E como isso é bom, queridos. Como é bom ter alguém te cobrando, como é bom ter alguém dizendo: ó, você orou, ó, você leu a Bíblia, ó, você fez jejum, ó, aquela área da sua vida você já venceu. Às vezes você está aí carregando um caminhão de problemas, achando que você é super-homem. Querido, não tem super-homem, e nem Mulher Maravilha, amém? Amém, queridos? Todos nós precisamos de ajuda. Entenda uma coisa, amado: ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para vencer sozinho. Ninguém. Entenda, se tem alguém hoje que venceu em alguma área da sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: essa pessoa teve ajuda. Se você quer vencer essa área da sua vida, entenda isso nessa noite. Deixa de querer ser o bom. Procure um discipulador. Agora, entenda uma coisa: você não precisa de um amigo, você precisa de um discipulador. Porque a tendência nossa é fugir daquelas pessoas que vai nos confrontar. A tendência nossa é escolher para nos discipular um amigo. Por quê? Entre o amigo, o que ele fala para você não tem peso. Mas aquela pessoa que você olha para ela e você sabe que ela vai te cobrar, que ela vai ser firme, que ela vai te falar a verdade, que ela vai discordar de você, que ela vai exigir de você um posicionamento, querido, essa pessoa que tem que ser o seu discipulador. Porque senão não funciona. Entre amigos, você conversa de tudo, sim ou não? Você fala de tudo. Mas não há um conselho, não há uma direção, não há uma exortação. Já no discipulado, não. Quando você abre uma situação para o seu discipulador, que aquela situação precisa de correção, ele vai te corrigir.
quando ele vê que você está deixando o caminho da oração, quando ele vê que você está deixando o caminho da comunhão com a palavra, da meditação na palavra, quando ele vê que você está caminhando para o caminho do pecado, ele vai te exortar, ele vai te corrigir. E foi isso que Jesus fez com os discípulos. Jesus, ele ensinava os discípulos, mas ele também exortava os discípulos. Jesus, eu acho que a Bíblia não relata isso em detalhes, mas eu acho que ele exigia dos discípulos um padrão de vida, que é o que nós precisamos, irmãos. Entenda, você está começando agora a sua carreira da fé. A maioria aqui está começando. E você precisa adquirir novos hábitos. Você precisa adquirir o hábito de orar. Você precisa adquirir o hábito de ler a Bíblia todos os dias, de meditar na palavra de Deus. Você precisa adquirir o hábito, irmãos, de fazer jejum. Eu só aprendi a jejuar, irmãos, com o pastor Eric. Um dia ele me levou para um jejum de 3 dias. No segundo dia eu desmaiei. Mas ele não deixou eu desistir, não. Lembra do episódio? Eu acordei, o pastor Eric estava orando comigo, repreendendo o demônio. Nós estávamos no meio da mata, irmão. Nós fomos para o meio do mato, fazer 3 dias de jejum, armamos as tendas lá. Mas eu queria estar junto com o meu discipulador. E pensa, né, nessa época, irmãos, eu era bom de garfo. Pensa no bom de garfo. Era. Agora é só churrasco. E eu comi um tanto razoável, né? Então, imagina 2 dias sem comer nada, irmão, só na água. Jesus amado, eu puf pro chão, só vi estrelinha, aqueles passarinhos. Mas eu aprendi a jejuar. Eu aprendi a orar. Eu aprendi a vencer o pecado, irmãos. Por quê? Porque eu não estou sozinho. O meu casamento hoje, ele tem funcionado, ele tem sido bênção. Não é porque eu sou melhor do que você, não. É porque eu tenho um discipulador e uma discipuladora. É lógico, todos nós entendemos que é Deus agindo através da vida deles, amém, irmãos? Todos nós sabemos disso. Deus, entenda uma coisa, Deus vai usar o homem para cuidar de você. Deus vai usar uma irmã para cuidar de você. Entenda, homem caminha com homem, mulher caminha com mulher. Agora nós precisamos entender que esse pilar que nós cremos, ele é de extrema importância na nossa vida. Agora, tem muita gente que chama de discipulador, mas não pratica. Qual foi a última vez que você procurou o seu discipulador? Porque tem gente que só procura o discipulador, irmãos, quando a bomba explode. Entendeu? Tem gente que só procura o discipulador quando dá tudo errado. Aí ele vem correndo. Isso está errado. Você precisa ter ou aprender a ter um relacionamento com o seu discipulador ou com a sua discipuladora. Mas não é bem assim. Entenda uma coisa, nós precisamos entender aqui, irmãos. Foi até bom você falar nisso. A gente imagina que o nosso discipulador, ele tem uma bola de cristal. E ele vai saber, agora o meu discípulo está tendo problema, eu vou procurar ele. Não. Quem procura o discipulador? É o discípulo. Não é o discipulador que fica correndo atrás do discípulo, não, irmãos. Quem quer ajuda é que busca ajuda. Entenda, o pastor Eric não fica indo na minha casa. E aí, como é que está? Está tudo bem? E aí, está faltando alguma coisa? Como é que você está? Não. Eu procuro ele. É lógico que de repente no começo da sua fé, você está começando agora, o teu discipulador até vai lá na tua casa dar uma força.
mas você precisa aprender que quem quer ajuda, que quem quer o ensino, é que busca o ensino, é que busca ajuda. Você quer ver um exemplo? O professor vai lá na sua casa te dar aula, sim ou não? Sim ou não? A escola vai até a sua casa, sim ou não? É você que vai lá, não é? Esse é o método, irmãos. É você que precisa procurar o seu discipulador. Não fique esperando ter problemas, não fique esperando a coisa sair do seu controle, mas tenha uma comunhão, tenha um relacionamento com o seu discipulador. Você quer ver uma coisa interessante de relacionamento? Eu gosto muito disso. Esses dias eu estava pensando e Deus colocou isso no meu coração. E é uma coisa assim tremenda, que nós precisamos praticar, irmãos. O relacionamento, ele gera comprometimento. Diga: todo relacionamento verdadeiro gera comprometimento. Agora diga assim: todo comprometimento gera responsabilidades. Todo relacionamento gera comprometimento, e todo comprometimento gera responsabilidade. Agora, toda responsabilidade gera fruto. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, no meu casamento com a minha esposa. Nós começamos num relacionamento que gerou um comprometimento, e esse comprometimento trouxe uma responsabilidade, que gerou 3 frutos. O discipulado é a mesma coisa. Ele vai começar num relacionamento que vai gerar um comprometimento, ou seja, você vai se comprometer com o seu discipulador, que vai gerar o quê? Responsabilidades. Você não vai ser mais aquela pessoa frequentadora de igreja, mas você vai se tornar uma pessoa comprometida com a igreja, com o reino de Deus. E você não vai ser só uma pessoa comprometida, mas você vai passar a ter responsabilidades. Amanhã você vai entender quais são essas responsabilidades. Agora, toda vez que você passa a ser uma pessoa responsável, você começa a gerar frutos. Querido, é isso que nós vamos ver em nome de Jesus nesse ano de 2016. Nós vamos ver uma igreja que se relaciona, nós vamos ver uma igreja cheia de responsabilidade, aliançada, comprometida, gerando frutos em nome de Jesus. Amém? Esse é o propósito. Não é apenas vir aqui, sentar no banco, ouvir a mensagem, receber uma oração e ir embora. Não, escute, Deus tem algo tremendo para a sua vida. Deus tem algo que vai abençoar a sua vida, e centenas de milhares de pessoas serão abençoadas também. Mas isso precisa começar, querido, pelo discipulado. Olha aqui para mim, irmãos. Entenda uma coisa: o não cumprimento do teu chamado vai gerar centenas e centenas, ou às vezes milhares de pessoas no inferno. Olha para mim, você só nasceu por um propósito. Você só nasceu por um propósito. E o cumprimento desse propósito implica na salvação de centenas e às vezes milhares e milhares de pessoas. Pastor, quando que eu vou cumprir o meu propósito? Quando você entender, meu querido, que você precisa de um discipulador. Quando você entender que você precisa se relacionar, que você precisa se comprometer, que você precisa ter responsabilidades. Existem pessoas, olha aqui para mim, entenda o que eu vou dizer.
Eu não quero gerar um peso, mas gerando um peso. Existem pessoas que estão morrendo nesse exato momento, porque o teu chamado está adormecido. Porque você não está funcionando como você deveria estar funcionando. Porque você não está obedecendo a Deus. Porque você ainda não descobriu o propósito de Deus para a sua vida. Você tem caminhado sozinho. Agora, eu pergunto para você, querido, mas quantos terão que morrer? Até que você entenda que você nasceu para cumprir um propósito. Olhe para mim, irmãos. Isso é sério. Eu acredito de verdade. Ninguém aqui hoje, nessa sala aqui, nessa igreja, vive uma condição pior do que a que eu vivi quando eu me converti. Ninguém. Eu era a pessoa mais improvável. Eu era a pessoa mais improvável de estar aqui nesse lugar falando com você. Mas Deus colocou um discipulador na minha vida. Deus fez com que ele olhasse para mim, não como as pessoas da minha época olhavam, mas como Deus estava me olhando. E ele decidiu investir na minha vida. E hoje eu estou aqui. Então, se eu estou aqui, aonde você deveria estar hoje? Aonde? Se eu estou aqui. Irmãos, pensa num cara que era pobre. Eu era pobre de marré. Sério. Me converti. Mas eu não tinha estudo. Eu só tinha até a 6ª série. E para ajudar o esquema eu era gago. Imagina eu pregando aqui gaguejando. Não podia ter louvor. Era só palavra, entendeu? E eu ia tentar fazer a introdução. Mas entenda, olha o que Deus fez na minha vida, irmãos. Olha o que Deus fez na minha. Agora, olha para a tua condição de vida. Olha para a tua condição de vida. Aonde você deveria estar hoje? Mas por que você não alcançou isso ainda? Porque você se acha o bom. Você não precisa abrir tua vida com ninguém, não precisa abrir minha vida com ninguém, não. Não preciso de ajuda. Eu não quero ninguém colocando o dedo na minha vida, não. Continua desse jeito. Sabe onde você vai chegar? A lugar nenhum. Porque nós precisamos de ajuda. Você precisa de ajuda. Amém? Agora entenda, de repente, querido, mas eu tenho que caminhar com o pastor, eu tenho que caminhar com a pastora. Não. De repente o seu discipulador é aquela pessoa que falou de Jesus para você. Às vezes a sua discipuladora é aquela irmã que te ganhou para Jesus. Ela. Pastor, mas ela não tem nenhum cargo, ela não tem nenhuma expressão, mas ela tem Jesus, irmão. Ela tem Jesus. Ela tem o Espírito Santo. Olha, caminhar com um pastor não é fácil não, nossa vida é muito corrida, é muito atropelada. E o camarada ou a camarada tem que ser desimpedida, né? Porque difícil arrumar tempo. Mas de repente tem um irmãozinho, tem uma irmãzinha que Deus tem usado na sua vida e você tem tido o coração duro e não tem reconhecido. Então, irmãos, esse é o segredo, sabe? Eu quero declarar que esse é o ano
do romper de Deus na sua vida. Eu quero declarar que esse ano não vai terminar sem você ser responsável. Você vai se tornar, através do relacionamento, através do comprometimento, uma pessoa responsável no corpo de Cristo. E você vai descobrir amanhã o que é essa responsabilidade. Vamos ficar de pé. Como a pastora Débora disse, se você quiser saber mais sobre o discipulado, dia 26 começa a nossa escola de fundamentos. E tem essa matéria lá na escola de fundamentos. Amém? Tem uma matéria lá chamada discipulado. Então, se você... Olha aqui para mim. Deixa eu fazer uma pergunta direta aqui. Olha aqui para mim. Quem de verdade... Entenda o que eu vou dizer. E o Senhor vai saber se você está mentindo ou não. Quem aqui de verdade tem um discipulador? Levanta a mão. Quem tem? De verdade. Glória a Deus. Muito bom. Muito bom. Olha aqui para mim. Querido, se você não tem, não saia daqui sem um discipulador. Procure. Chega nessa pessoa que Deus já tem usado ela para falar com você. Mas entenda o que eu disse. Se essa pessoa é muito amiga sua, é melhor não. É melhor não. Essa pessoa, o que ela falar para você precisa ter peso. Você precisa saber que se você não fizer determinada coisa, aquela pessoa vai puxar a tua orelha. Porque foi assim que quando criança você aprendeu a fazer as coisas que você faz hoje. Foi ou não foi? Se você não escovasse o dente, o que sua mamãe fazia com você? Puxava a orelha, dava uma chinelada. Sim ou não? Sim ou não? É lógico que nós não vamos dar chinelada em ninguém, amém, irmãos? Mas que tem hora da vontade, dá, viu? Tem hora que dá vontade, ó. Então você precisa de alguém que vai te orientar, que vai te ajudar, ensinar os caminhos da fé para você, ensinar o caminho da oração, ensinar o caminho da meditação da palavra, da oração em línguas, ensinar o caminho do jejum, ensinar o caminho da santidade, da adoração. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Às vezes você tem um discipulador, mas você não tem tido um relacionamento com ele. E é verdade, às vezes é o teu discipulador que tem mais te procurado do que você procurado ele ou ela. Está na hora disso mudar, querido. Está na hora de você deixar de ser criança. Está na hora de você deixar de ser menino na fé. Se o meu discipulador não ligar para mim, eu vou ficar emburrado, eu fico chateado. Está na hora de você amadurecer. É você que precisa. Você é o aluno. É o aluno que procura o professor. Então está na hora de você procurar o seu discipulador, começar a ter comunhão com ele. Eu queria que você começasse a orar agora. Eu queria que você orasse nesse sentido, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Se você não tem certeza de quem será seu discipulador, ore a Deus. Peça uma direção para o Senhor. Ele vai te dar uma direção. Leva-me em tua presença. Eu preciso. Ele vai te dar uma direção. Ouvir tua voz. Ele vai te guiar, ele vai te ensinar.
Decida nessa noite, querido. Em tua presença, Decida nessa noite. leva-me em tua presença. Saiba que enquanto você ora, Leva-me existem em tua centenas e milhares de pessoas esperando que você se levante no teu chamado. te conhecer. Existem centenas e milhares de pessoas esperando que você cumpra o propósito pelo qual você nasceu. Existem centenas de milhares de pessoas esperando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Leva-me em tua presença. Você não nasceu apenas para ficar sentado num banco da igreja. Ouvir tua Você não nasceu apenas para ser um espectador. tua voz. Você nasceu porque Deus tem uma história a teu respeito. Você nasceu para fazer histórias. Tua presença. Você nasceu para alcançar pessoas que serão alcançadas e serão uma história na vida de outras pessoas. Leva-me em tua presença. Decida nessa noite, querido. Eu preciso te conhecer. Ah, Jesus. Te conhecer. Ah, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude. Conhecer. Que o ano de 2016 seja um ano de discipulado. Eu não posso viver. Que o ano de 2016 Eu não posso seja um ano de discipulado nas nossas vidas. sem tua presença. Que ninguém fique sozinho nessa igreja. Sem tua Que ninguém fique sozinho, Senhor. Mas que cada um esteja caminhando debaixo do discipulado. Em nome de Jesus. Sem o teu amor eu não posso viver. Sem tua presença. Sem tua presença. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Seus olhos fechados, diga comigo: Senhor, eu entendo que eu não posso caminhar sozinho. Na vida da fé, não tem como caminhar sozinho. Mas eu estou decidido a caminhar debaixo de um discipulado. Espírito Santo, me ajude. Usa o meu discipulador da minha vida, em nome de Jesus, porque eu quero, a partir de hoje, ser uma pessoa responsável, que vai gerar frutos, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Consumido pelo teu amor. Consumido pelo teu amor. Consumido pelo teu amor. Eu quero ser. Aleluia.